Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Bem-vindos novamente. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 11. É capítulo 11, né, gente? Eu tô na página certa aqui, que fala sobre o real e o aparentemente real. Então, a gente começou, na semana passada, falando sobre uma expressão em sânscrito que foi originada pelo Shankaracharya, que é um dos grandes mestres, né, do Vedanta, inclusive citado no nosso canto invocacional, que diz o seguinte: Brahma Satyam Jagamitya Jivo Brahmaiva Napará. Na semana passada a gente conseguiu ver o que significa a primeira frase, né, a primeira parte dessa expressão, que significa que é o Brahma Satyam, que tem o significado basicamente, né, que fala sobre aquilo que é o ser, tá? Então eu parei aqui, deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui, ó, Brahma Satyam refere-se ao eu, o resumo da ópera, tá? Refere-se ao eu, ao ser. Eu sou real. Eu sou completo e completo não dual. Eu testemunho o experienciador e suas experiências. Então, quem que é o experienciador? Somos nós mesmos, nesse caso, tá? Então, é o Jiva, o experienciador é o Jiva, mas nós somos Brahman, né? Nós estamos além do Jiva, nossa consciência, ela está além da experiência. Por isso que esse capítulo chama o real e o aparentemente real. O ser, que é o Brahma Satyam, é real, tá? E ele observa, ele consegue testemunhar o experienciador, que é o nosso Jiva, tá? É o que estamos aqui em manifestação. Brahman é imanifesto, é o ser imanifesto, tá? E por isso ele fala testemunho, porque não existe uma manifestação dele, ele apenas testemunha essa criação, ok? E aí a gente parou na semana passada na segunda parte dessa declaração, então a gente ia entrar nessa segunda parte. Então, continuando aqui a nossa leitura, a segunda parte da declaração, que é o Jagam Mithya, cobre a outra metade da nossa experiência, os objetos que aparecem em mim, os objetos que se apresentam a mim, o que eu vejo, sei, experimento. Jagam significa o que muda. Gosto de pensar que é a raiz de nossa palavra malabarista, objetos em movimento contínuo. Talvez seja. Muitas palavras indo-europeias têm raízes no sânscrito. Se alguém duvida que a experiência muda, esse alguém, como posso dizer, isso sensivelmente, intelectualmente desafiado, né? Então, quem duvida é intelectualmente desafiado. A segunda palavra
né, além de Jagan, que é Mithya, né, é um pouco mais difícil. Mithya significa aparente. Os objetos que se apresentam a mim são aparentemente reais. Lembrem-se, nossa definição de objeto é qualquer coisa que não seja o sujeito, a consciência. Isso significa que os objetos parecem ser reais. Essa palavra separa os homens dos meninos espiritualmente. Os ensinamentos modernos encontram-se firmemente no acampamento dos meninos, porque eles tendem a demitir o mundo inteiramente, enquanto estranhamente se dirigem a pessoas inexistentes que estão em um mundo inexistente. Mas os objetos que aparecem em você existem. Eles existem, mas não são reais. A impermanência dos objetos é apenas um problema se você acredita que precisa de um objeto para a felicidade e espera que a felicidade dure. Então, eu quero fazer aqui um parênteses, né? Que a gente falou sobre isso logo nos primeiros capítulos, sobre o sujeito, né, que é o observador, e os objetos, que é tudo aquilo que está além do sujeito, né? E que a gente, quando está nas buscas primeiras, né, que é de segurança, prazer e virtude, nós estamos inclinados para o mundo exterior, que é o mundo dos objetos. O que o Vedanta também chama de olhar ou mente que está virada para fora, está, como que fala? A palavra sumiu agora. Extrovertida? Introvertida, isso, obrigada. E então, nosso processo de, enquanto ser, é introverter a nossa mente e acreditar, né, descobrir que nós somos o ser, que nós não precisamos dos objetos para nos completar. Então, a gente sabe que os objetos são impermanentes, né? Que Mithya é exatamente esse mundo impermanente dos objetos. E só que isso não deve ser um problema para a gente. Só é um problema enquanto a gente está naquele estado ignorante, que é o estado samsárico, quando a gente ainda está extrovertido, buscando essa completude através desses objetos, né? Então, aqui ele está dizendo que os objetos existem, isso é um fato, né? E Mithya é uma ordem de realidade aparente, mas que está presente dentro da nossa experiência. Então, Mithya é uma realidade que se faz necessária para o experienciador, né? Existem pessoas que, quando percebem, descobrem isso no Vedanta, falam: ai, que preguiça de viver Mithya, né? Ai, por que existe Mithya e tal? Existe justamente porque é dentro dela que mora toda essa descoberta, né? Todas esses desafios para que a gente desvende Maya, né? Porque Maya, que é a ilusão, é projetada através de mídia, através dos objetos, né? Então, tudo é perfeito. Esse aparato, esse cenário, tudo isso que acompanha esse universo aparentemente real, é minuciosamente feito, né? Elaborado, justamente para nos desafiar a desvendá-lo, né? Então, exige uma entrega, exige uma introversão real, né? Um reconhecimento do ser que somos. E aí, a partir do momento que a gente internaliza mesmo e firma esse conhecimento, a gente deixa de encontrar problemas em Mithya, né? Deixa de encontrar infelicidade em Mithya, porque lá não está nem a infelicidade nem a felicidade. Está tudo dentro de nós, né? Então, o que ele diz, que é impermanente mesmo, essa é a natureza de Mithya. E só é um problema se você acredita que os objetos te completem,
né? Então, ele continuando, por quê? Porque o fato triste, ou talvez não seja tão triste, se a ausência de algo que você abomina o faz feliz, é que nenhuma experiência de um objeto dura. A criação dura muito tempo, então você poderia dizer que é relativamente real, com referência à vida de givas individuais, mas não é absolutamente real, porque ele chega ao fim um belo dia. Em qualquer caso, a criação não é um problema. Os objetos criados por ignorância são um problema. Esses objetos são seus vasanas. É fácil entender que eles não são reais, porque eles mudam de momento em momento. Objetos sutis, que são objetos sutis, gente? Lembrando, né? Relembrando, são os sentimentos, os pensamentos, aquilo que não dá para a gente pegar, tá? E os objetos brutos são os objetos manifestados em 3 dimensões, né? Os objetos que são aparentemente mais reais, que são factíveis para o observador, tá? Não tem valor intrínseco, nem os sentimentos, nem os pensamentos, nem os comportamentos e nem os objetos densos têm valor intrínseco, tá? Valor é adicionado por seus vasanas. Então, tudo que existe nesse universo aparentemente real e dentro da nossa experiência depende de um significado que somos nós quem conferimos, né? Então, acho que eu falei alguns exemplos para vocês na aula passada e em outros encontros também, que, por exemplo, uma pessoa que odeia altura, morre de medo de altura, não pensa em investir um valor para pular de paraquedas, né? Mas a pessoa que convive com ela, a pessoa que mora com ela, a pessoa que é o par dela, né, cônjuge e tal, pode amar a altura e pode achar muito sentido investir esse valor para pular de paraquedas. Então, o sentido, o significado mora dentro de nós e é conduzido e temperado de acordo com os nossos vasanas, né? Então, tem gente que traz de uma forma inexplicável algumas aversões, né? Algumas fobias, não sabe dizer se exatamente de onde foi. Tem gente que acredita até que não tenha sido nessa vida que adquiriu, né? Algumas fobias, por exemplo, de altura. E então, a partir dessa fobia, né? A pessoa vai moderar o universo dela e o universo dela vai ser diferente de quem não tem essa fobia, porque cada um imprime o significado no cenário de acordo com aquilo que carrega. Então, os objetos, nenhum objeto tem o exato valor de um jiva para o outro. Tá? Então, é muito curioso, né? Que esses dias atrás eu me peguei pensando se no meu olhar o tom que eu observo de um azul, por exemplo, será que é o mesmo? Qual que é a garantia que eu tenho que é o mesmo tom que uma outra pessoa observa, né? Então, tem os daltônicos, por exemplo, que têm dificuldade de assimilar alguns tons. Mas, da mesma forma que eu falo de cores, eu posso falar de qualquer coisa, né? Tem pessoas que não conseguem assimilar o valor de certas coisas, assim como o daltônico não assimila a cor. E vice-versa, né? Então, o mundo é assim, ele é conferido, ele é construído de acordo com os significados que a gente dá para ele. Isso é muito relevante de entender e desvendar, né? Porque tudo isso é mítia, tudo isso é matéria de mítia. Aqueles que afirmam que o mundo não existe zombam da própria ideia de iluminação e não nos deixam nada com que trabalhar. Tais ensinamentos só preenchem a mente por um momento e criam um desejo de experimentar algo que é aparentemente não experimentável.
eles não têm sentido, porque você não pode experimentar algo que não existe. Por outro lado, a definição de existência de Vedanta nos dá algo com que trabalhar. A consciência e a existência leva o experimentador e o que ele ou ela experimentam a sério. É um pouco complicado, porque diz que o experimentador é realmente um experimentador que não experimenta, ou melhor ainda, uma testemunha que não experimenta e que os objetos experimentados, incluindo a testemunha vivenciada, a consciência refletida, são aparentemente reais. Este é um conhecimento muito sutil e útil, que normalmente leva tempo para assimilar. Então, até o jiva, até o experienciador, é um objeto, né? Então, o jiva é o quê? Consciência refletida, é um aparato refletor da consciência, mas ele não é consciência. Então, esse aparato refletor, ele é necessário para assimilar os valores dessa ordem de realidade que está sendo vivenciada, né? Então, para que a consciência que me representa consiga atuar aqui, ela precisa tomar uma forma, porque aqui é o mundo das formas, né? Então, eu necessariamente vou habitar um corpo denso, né? Então, eu vou habitar um aparato refletor, chamado de jiva. Só que até esse jiva é um objeto aparentemente real. Então, é algo que a gente precisa começar a considerar agora, né? Porque a diferença que isso faz torna muito nítida a projeção das nossas vasanas. Então, é bem interessante. Quando a gente começa a fazer nesse nível de discriminação, a gente consegue se assistir ao vivo, né? Em terceira pessoa, é como se a consciência estivesse assistindo o jiva. É muito interessante essa sensação. Então, para que a gente consiga cada vez mais assimilar todos esses valores, é necessário, né, os valores de mítia, que eu digo, observar a mítia, é necessário que a gente tenha esse desapego com o jiva que estamos, né? E, de fato, utilize esse aparato refletor, essa entidade experienciadora, para a experiência que ela precisa fazer. Mas, ainda assim, observando de uma maneira neutra a nós mesmos. Então, esse é o grande ganho. Quando a gente tem consciência de que somos o ser, a gente começa a se observar na ordem de Jiva de outra maneira, de uma maneira cada vez mais imparcial. E é muito interessante isso. A gente falou sobre isso, acho que da última vez, se eu não me engano, o Val tinha dado esse exemplo, né, de que ele estava conseguindo se assimilar, se assistir ao vivo em terceira pessoa. E é isso, é a consciência que está assistindo aquele jiva atuar. E quanto mais a gente consegue fazer essa prática, porque isso é manana, né? De acordo com a estrutura do Vedanta, é manana. É a gente conseguir contemplar isso que está sendo dito e escrito, né? E propagado através do Vedanta na prática. E aí a gente vai identificando, fala, olha que interessante esse jiva, né? Olha só o conjunto de vasanas que estão projetando essa realidade. Olha as tendências que eu tenho, né, enquanto jiva, de olhar as coisas dessa maneira aqui. E com isso a gente vai desvendando de fato quem somos, né? Dentro dessa manifestação, mas com a tranquilidade de que somos o ser, de que estamos além disso, né? Então, quando eu digo a tranquilidade, é sem julgamento do nosso processo, sem apego e nem aversão a esse processo, simplesmente interagindo com esse jiva, reconhecendo a importância que ele tem, né? Porque é uma condição. O jiva é condicional à experiência
e a tudo aquilo que a gente tem de oportunidade de assimilação aqui de mídia, né? A gente depende exclusivamente do Giva para que essa experiência aconteça. Então, a tendência, né, é natural que a gente, às vezes, estranhe certas coisas, né? Fala, poxa, de novo, eu estou pisando nessa vala comum aqui, já conheço isso aqui, estou caindo de novo. Até isso, até essas conclusões, né, de repetição de padrões, elas precisam acontecer num campo neutro, sem julgamento, né, porque para que a gente consiga sutilizar o nosso aparato refletor, né, nossa entidade experienciadora, a ponto de conhecer de fato essa verdade de que somos o ser, né? Então ele diz, é um conhecimento muito sutil e útil também, né? Mas que leva tempo, porque antes de a gente de fato assimilar, a gente passa por essas questões de apego e aversão, aquilo que está sendo experienciado, né? De julgamento, que muitas vezes é aversão. Então, demora um tempo para a gente passar dessa fase de repetição, né? De apego e aversão. E por isso que dentro das qualidades, né, do buscador, do vedantino, a primeira é discriminação, que é justamente conseguir ver as coisas com clareza, e logo a segunda é o desapego, né? O desapego do próprio apego e do julgamento. Desapego do apego e desapego da aversão também, né? Desapego de tudo, das polaridades, da dualidade. Tá? Por exemplo, se eu quiser um relacionamento, eu deveria saber que não é real. Também é uma dificuldade, né, gente? A gente se relacionar com alguém que não é real, né? Conhecer o fato de que a vida não é real a torna muito interessante. Ela me deixa desfrutar sem esperar que ela me satisfaça. Se você vê a um filme e se identifica com o herói que recebe a menina e faz 1 milhão, você está muito feliz. Mas quando o show acabar, você não espera ser rico em amor e dinheiro quando chegar em casa. Se eu quiser um objeto que acredito me fazer feliz, eu posso persegui-lo ou não persegui-lo em tudo. Eu só busco objetos porque eu acho que eles são reais. Então, aqui eu vou fazer um parênteses em relação ao filme, né? O que ele está dizendo? Que a nossa relação com as pessoas, os nossos relacionamentos, eles são como esse filme, né? Que a gente vai ver lá, identifica o herói. A gente, quando está nesse nível de desapego dessa identificação, né? Da identidade do Jiva, a gente consegue se relacionar com o outro entendendo que é um filme, que a gente não tem que ter expectativa de que aquilo se faça real na nossa vida, porque toda relação é aparentemente real. Ela está trazendo apenas oportunidades de projeção das nossas vássanas, né? E identificação dessa projeção. Então, eu projeto no outro minhas vássanas ou meus vássanas, e aí eu vejo que resultado isso causa, né? Causa e efeito, porque é dual essa relação. E com isso eu consigo me adaptar, discriminar, né? Me desenvolver a respeito dessa relação que eu estou tendo com o meu Jiva. Né? Então, como que o meu Jiva está respondendo? Isso é muito interessante, gente, e é real. Eu posso falar, eu não sei se o Mário está online aqui também, acho que está, não consigo ter, acho que está. E com ele também tem acontecido, assim, na nossa relação, isso tem acontecido com muita repetição, sabe? Com muita constância. A gente consegue se assistir enquanto a gente está falando, expressando. E isso traz uma libertação, porque a gente sai desse lugar do julgamento, né? E aí fica muito, muito, muito mais fácil, mais fluido e muito mais enriquecedor o processo. A gente consegue
identificar, falar, caramba, olha só, meus vasanas estão me conduzindo sempre para esse olhar, quando ele me diz tal coisa, né? Estou indo para um lugar X, esse lugar é resultado dessa abertura para esses meus vasanas projetarem essa realidade, que não é real, é aparente, né? Então, é muito incrível como isso acontece mesmo nos relacionamentos, né? É um filme, a gente não está esperando nada daquele resultado. É apenas aquele momento que a gente está vivendo de troca está trazendo para a gente o tempo inteiro o raio-x em que pé que a gente está desse processo de discriminação, né? O outro é exatamente essa oportunidade, é um espelho, né? É um reflexo daquilo que a gente está vivendo aqui. E o outro também é o ser, né? Ele também está manifestado aqui, passando pela experiência da mesma maneira e construindo essa percepção e essa descoberta, né, do ser que ele é também. Então é muito incrível como tudo isso se transforma, né, a partir dessa perspectiva. Conhecer o significado de aparente esclarece minha relação com os objetos. Também é um conhecimento muito útil, porque se você sabe que a pessoa que você pensa que não é uma pessoa real, você pode parar de levar-se tão a sério. Levar-se tão a sério é a mesma coisa de ficar no auto-julgamento, né? O auto-julgamento é um apego a essa imagem, é uma identificação com essa entidade experienciadora, que é só uma entidade, que não te representa realmente. Tá? Não dualidade não significa igualdade. Vedanta oferece muitas ilustrações da relação do self e dos objetos. Um pote de argila, por exemplo. O barro e o pote têm uma relação peculiar. Mesmo que ambos sejam argila, eles não são os mesmos. A não dualidade não significa igualdade. Igualdade entre você, consciência, e os objetos que aparecem em você, o mundo da experiência. Se significasse igualdade, então, se é tudo um e você é ignorante, então eu também sou ignorante. Mas não é assim. Portanto, precisamos entender a palavra aparente. Se você olhar para a realidade da perspectiva do pote, você é um com o barro, sem dúvida. Mas se você mudar de perspectiva e olhar para a realidade do ponto de vista do barro, você não é um com o pote. Há mais para você do que há para o pote. O pote depende de você, o barro, mas você não depende do pote. Você é. Sua natureza nunca muda, enquanto a natureza do objeto, que depende de você, está sujeita a mudanças. Então, imaginem quantas manifestações o barro tem para ser. Né? Então, não é só pote. Barro pode ser muitas coisas além de pote. Mas todas essas coisas que ele pode ser dependem dele para ser. Né? Então, o piso que eu estou pisando agora é de cerâmica, depende do barro. Né? Lá fora eu tenho N formas, no jardim da minha casa, N formas de barro. Enfim, vários formatos de manifestação do barro. Eu tenho argila em pó em casa também, que eu posso molhar e fazer o que eu quiser, que as crianças usam. Então, tem N formas de argila, de barro, né? E essas formas todas dependem dessa essência, argila, né? Da mesma maneira acontece com a gente. Essa manifestação minha que vos fala é uma parte dessa essência, né? Manifestada num formato, mas que não finda
essa definição sobre eu, sobre quem sou eu. Da mesma forma que o pote não finda a definição do que é o barro. Né? O barro está muito além do pote. E tudo que está além do pote depende do barro para se manifestar. Ok? Então, a pessoa aparente que você toma para ser uma pessoa real depende de você, consciência, o ser, tá? Mas você não depende dessa pessoa. Quando você está iluminando o sono profundo, essa pessoa está longe de ser encontrada. Veja a liberdade que esse entendimento implica. Então, quando nós estamos no estado de sono profundo, né, nós estamos completamente desconectados do nosso corpo denso, da nossa entidade experienciadora, né? Então, isso é um exemplo. O outro exemplo é quando a gente também faz a passagem, a gente se desconecta do nosso corpo, né, do nosso jiva, e ainda assim a gente continua sendo ser, porque nós somos não nascidos, entidades não nascidas, né? Então, entender isso é fundamental para que a gente consiga perceber as diferentes ordens de realidade das coisas. Tá? Uma vez que a natureza dos objetos é conhecida, é muito importante saber que nada pode ser feito sobre a relação entre o sujeito e os objetos que aparecem nela. E é a inalterável lógica da existência. É por isso que a iluminação é conhecimento sozinho. A liberdade reside no conhecimento, não em uma experiência particular, porque ela libera você da dependência da experiência para a sua felicidade. A maioria acredita que moksha é liberdade do indivíduo aparente. O indivíduo aparente nunca é livre, é parte integrante da matrix de vida de Ishvara. Então, gente, isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, porque até o nosso último dia de vida, de experiência, a gente vai estar preso nessa matrix. A gente quem? O Jiva, tá bom? Então, é por isso que eles dizem que a liberação é interna, é um estado do ser onde ele consegue não mais se identificar com essa manifestação da matrix de Shvara. Mas essa manifestação continua acontecendo até o último dia da experiência desse diva aqui em Mitya. Tá? Então, ninguém se liberta, mesmo o indivíduo que atingiu moksha, enquanto ele está manifestado, ele estará sujeito a essas projeções aparentemente reais. A única diferença é que, em razão desse conhecimento firme que ele tem sobre ser ou ser, ele acaba não se identificando mais com nada disso, tá? Eu estou percebendo aqui que o meu vídeo às vezes está congelando. Só queria saber com vocês se a voz está chegando ininterrupta para vocês. Para mim tá normal, tá? Ok. Combinado. Então, continuando. Se você olhar a realidade da perspectiva do indivíduo, você se encontrará em um mundo de fluxo constante. Você vai mudar constantemente. Você vai achar que é necessário reinventar-se uma e outra vez, mas você nunca pode se tornar livre. Você será sempre dependente da consciência para a sua existência e em objetos para a sua felicidade. Não há nada de errado com eles, especialmente se você entender e aceitar Ishvara, porque mesmo que você ainda tomar-se por uma pessoa, você vai ficar mais ou menos livre de estresse.
Quando ele diz aqui, ainda tomar-se por uma pessoa, gente, ele está se referindo a gente ficar estacionado no estado de karma yogis, né? Então, a gente ainda lidar com esse mundo enquanto jivas, tá? Entender qual é a melhor ação a se tomar enquanto entidades experienciadoras, tá bom? Não, nesse caso, é não atingir moksha nessa passagem. Ainda assim, que a gente não atinja moksha, nesse estado de karma yogi, a gente já consegue ter muito mais tranquilidade a respeito da vida. A gente já consegue ter muito menos alterações, né? De humor, de saúde, de psique, de todas essas questões, né? Esses dispositivos da nossa entidade experienciadora. Tá? Se você tomar-se como sendo um indivíduo e você não entender e aceitar Ishvara como seu chefe, você vai acreditar que você precisa de objetos impermanentes para completar a si mesmo e, consequentemente, você vai sofrer. Você sofrerá porque, na ausência do conhecimento de Ishvara, a dor permanece no comando. Ser um fazedor é o problema. Embora o desejo de ser livre seja necessário para iniciar o seu inquérito, não reconhecer e tomar uma posição em sua verdadeira natureza é o maior sofrimento. Há mais uma frase depois de Brahma Satya Jagam Mitya. Então, antes da gente avançar para essa próxima frase, eu gostaria de abrir aqui um espaço, se alguém quiser se manifestar. Ficou claro para vocês a expressão Jagam Mitya? Qual é essa realidade aparente? O que é Mitya? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Para mim tá ótimo, tem tudo a ver com o que aconteceu comigo essa semana. Continua que tá tudo ótimo. Tô super agora mais tranquilo. No começo estava bem apreensivo, mas agora eu já estava entendendo. Agora eu já tô bem melhor que esse campo, essas coisas que estão acontecendo. Tá tudo bem. Muito obrigado. Identificando. Tô. Você sabe? Deixa para depois eu falo. Tá bom. No final eu falo. Tá bom. Obrigada, Val. Alguém mais quer colocar? Alguém quer trazer alguma dúvida ou complemento? Podemos avançar? Então, vamos lá. Então, a gente vai para a terceira expressão. Jivo Brahmai Vanapará. Então, significa que o Jiva e o Brahman não são diferentes. Olha só que bonito isso, gente. Eu acho que isso resume muito o que é o Vedanta, né? Quando a gente diz que o que precisa ficar claro é a identificação dessas diferentes ordens de realidade, é sobre isso que a gente está dizendo. Porque Jiva e Brahman são a mesma coisa, apenas em uma ordem de realidade e manifestação distintas, tá? Posto simplesmente significa que a consciência que eu sou não é diferente da consciência em tudo, ou da consciência que é tudo. Eu posso saber que eu sou consciência e que o mundo não é real, mas onde fica o meu relacionamento com outras consciências? Não existem outras consciências. A consciência que aparece como uma planta, animal, micróbio ou qualquer outro ser humano é exatamente a mesma consciência que eu sou. A apreciação desse fato basicamente elimina todo conflito, porque permite me identificar com toda a vida. É a base da compaixão. Se eu puder me identificar com você, não terei problemas com você.
Não terei, vou tratá-lo como eu me trataria, que é o quê? Com amor, né? Aquilo que eu espero de mim. Eu trato você. As pessoas gostam de criticar Vedanta como uma filosofia sem amor, mas Vedanta é a essência do amor. Ela revela o fato de que amor, que é a natureza do eu e se manifesta como identificação com objetos, é a única resposta válida a qualquer objeto, animado ou inanimado. A chave para a libertação é compreensão da consciência, Jiva e Ishvara. Discriminar você, consciência, de Jiva e Ishvara é a essência do Vedanta. Entender a discriminação é moksha, libertação. Em nossa literatura, as palavras Jiva, Ishvara e eu, que é Atman, Brahman e Paramatma, são usadas de várias maneiras, muitas vezes confusas. Por isso, precisamos desenvolver essas palavras um pouco mais cuidadosamente. Aqui está a chave para entender como você, enquanto consciência, se relaciona com Jiva e Ishvara. A realidade, embora uma, é composta de 3 fatores fundamentais. O primeiro fator, uma pessoa aparente ou Jiva, que é o pequeno eu, consciência mais o corpo sutil. É uma entidade experienciante ou experienciadora, tá? 2, um corpo causal produzido por Maya, ignorância macrocósmica, também conhecido como Ishvara. O campo do Dharma é trazido à existência por Ishvara, consciência pura associada com Maya. Ishvara é o criador das entidades experientes e o que elas experimentam. Vedanta refere-se a Ishvara como o não manifesto, porque não pode ser experimentado. Sabe-se por inferência. E o 3 é o conhecedor de ambos, que é a consciência pura, o eu. Então, gente, só para ficar claro para vocês, embora Maya e Ishvara sejam expressões distintas no Vedanta, né? Ishvara, para que Mitya se manifeste, Ishvara passa por Maya como se Maya fosse, imaginem aqueles, não é mimeógrafo, é aquela coisinha que a gente usava na escola, que passava na parede, era um projetor, né? Mas é um projetor antigo, das antigas, né? Então imagina o seguinte, que a gente colocava aquelas folhinhas transparentes, sabe? Projetor, né? É retroprojetor, isso mesmo. Então, no retroprojetor, o que a gente fazia? O que a professora fazia? Ela levava as transparências, né? Para colocar lá naquela mesa do retroprojetor. Então, é como se o retroprojetor, a luz do retroprojetor, seja Ishvara. E as transparências com esses objetos seja Maya, né? Então, Maya se utiliza da luz de Ishvara para projetar uma realidade aparente, para projetar essa ilusão, né? E essa ilusão aparece, só que Ishvara é a luz que é a mesma luz de Brahman, só que ela se associa à Maya para que Mitya aconteça, né? Então, Ishvara atua com Maya, junto com Maya, para fazer essa projeção desse grande game, né? Que a gente estava falando aqui no comecinho. O grande game que é a experiência, né? Aqui em Jagata, que é o universo das experiências, tá? Então, Ishvara e Maya são parceiros de atuação. Eles dependem um do outro para projetar essa realidade aparente, tá bom?
Daí o terceiro, né, é o conhecedor de ambos, que é o ser que observa, inclusive, a entidade experienciadora. É aquele que está acima disso tudo, que está em Satya, né, que não está em Mitya, é uma outra ordem de realidade, que é capaz de observar essas manifestações sem se manifestar, ok? Tanto Jiva quanto Ishvara gozam da mesma identidade, que a consciência. Não podem criar, porque a criação é um processo consciente. E um processo consciente, obviamente, exige consciência. Ambos se dissolvem na consciência, porque são impermanentes, embora, como nós dissemos, Ishvara é relativamente permanente, com referência à vida de um jiva individual. A consciência não pode ser descartada, porque é permanente. A consciência é o ser, tá? O ser é permanente. Permanentes e impermanentes não são realmente boas palavras, porque eles implicam em dualidade. E aparentemente, mas precisamos dessas palavras e outras como elas para configurar a discriminação que provoca moksha, liberdade, liberação. A consciência é sempre anterior e livre de Jiva e Ishvara, dos corpos sutis e causais. Porque, gente, a consciência, o ser, mora em Satya, tá? Ishvara e suas manifestações acontecem em Mitya. Mitya é subordinada a Satya. Satya está acima de Mitya, ok? Portanto, há realmente apenas um eu, ou consciência, livre de todos os objetos de onde tudo surge e em que tudo se dissolve. Se você tem problema com a palavra impermanente, você pode pensar em termos de outra dualidade, que é o variável e invariável. Tanto Ishvara quanto Jiva são fatores variáveis. E a consciência é um fator invariável. Ishvara só existe com referência à criação. E a criação aparece e desaparece. Jiva só existe no nível microcósmico e está sujeito à transformação, na medida em que desempenha os papéis de sonhador e dormente profundo. Aqui estão 4 versículos que estabelecem esses 3 fatores. Capítulo 15, verso 16 a 19 do Bhagavad Gita. 2 eus, um perecível e outro imperecível, existem no mundo. Os seres conscientes e a matéria são perecíveis. O imanifestado é imperecível. Mas, além disso, é o eu além do eu, a consciência ilimitada e imutável que entrou nos 3 mundos e o sustenta. Portanto, eu, consciência, sou conhecido como o Ser Supremo. Se você me conhece dessa maneira, você se torna um conhecedor de tudo, o eu de todos. Significa o eu aparente ou jiva. Não é real, porque nem sempre está presente, como no sono profundo. E está sempre mudando. Embora pareça ser consciente, não é realmente consciente. É modificado por Maya, ignorância, e é perecível, porque sua vida na realidade aparente é muito breve. Moksha é a liberdade da noção de dono e de propriedade, noções que são a essência dos jivas que são identificados com o corpo sutil. Os jivas identificados são também conhecidos como seres humanos ou pessoas. Uma vez que a ignorância de sua verdadeira natureza é removida,
A pessoa aparente continua a existir na aparente realidade, embora com o eu não mais sob o feitiço da ignorância, estando livre da noção de limitação inadequada e incompleta. Sabe que é sem nome. Ishvara, associado com Maya, é consciente. Embora não seja um jiva, como as palavras o Ser Supremo no verso parecem implicar, e não é modificado pela ignorância, Maya, mas também depende da consciência. Ishvara é consciente porque, com a aparência de Maya, há algo para que a consciência seja consciente. Ishvara está sempre presente na consciência, mas é manifesto ou não manifesto com referência à consciência. Portanto, Ishvara associado com Maya também não é real. Ishvara associado com Maya é eterno ou permanente com referência ao Jiva e aos objetos que experimenta, mas impermanente com referência à consciência. Então, gente, olhando para Brahman, que é o ser, consciência, e Ishvara, é como se Ishvara fosse o vaso, quando Brahman é o barro. Então, mesmo Ishvara depende de Brahman, mas Brahman não depende de Ishvara para ser o que ele é, né? Ele cria Ishvara para se manifestar, porque Brahman é manifesto. Ainda assim, da mesma maneira, o barro cria o vaso para se manifestar de alguma maneira, né? Para ter uma manifestação de uma forma. Então, Ishvara é uma forma de Brahman. Ele depende de Brahman, mas Brahman não depende dele. Dizer que Ishvara associado com Maya é eterno, com referência ao Jiva, não significa que é limitado, porque ignorância ou Maya só se aplica a uma pequena fração de consciência, e porque é resolvido de volta para a consciência no final do ciclo de criação. Ishvara é apenas poder de conscientização para criar. Esta relação entre Ishvara livre, de Maya, e Ishvara associado com Maya é semelhante a um indivíduo, no sentido de que o indivíduo e seus poderes não são os mesmos. Ishvara é aquele que exerce os poderes. Um artista, por exemplo, é mais do que seus vasanas artísticos e as ações que eles manifestam. Maya é eterna, porque é um poder que existe. Perdi aqui. Na consciência, e consciência é eterna. É por isso que Maya é dito sem ser início. Ser sem início, que é a Anadi. A ignorância pessoal, que é a Vidya, termina quando o eu é realizado, terminando seu ciclo de encarnação e sofrimento. Mas a ignorância Maya ou cósmica continua inalterada, embora nem sempre se manifeste. Quando a ignorância ou Maya se manifesta, aparece Ishvara na sua capacidade como criador, seguido pela aparente criação, no mundo dos seres sencientes e elementos insentidos. Ishvara, como pura consciência, livre de sua associação com Maya, é chamado Paramatma. Se você é estudante de Vedanta ou familiarizado com a literatura védica, talvez saiba que a palavra Ishvara frequentemente se refere a Paramatma, consciência não dual não criada. Eu usei a palavra Paramatma para evitar essa confusão. Embora Paramatma seja chamado eterno e imperecível, não é nenhum nem o outro. Eterno e imperecível está em oposição
a não eterno e perecível. E Paramatma é não dual, não é nem isso, nem aquilo. É autoconhecimento. E quando os objetos estão presentes, conhece objetos. É anterior ao conhecedor do Jiva e de Shwara. Não tem qualidades. Como afirmado, enquanto a entidade aparente, Jiva, ainda está incorporada na realidade aparente, iluminada ou não, é condicionada por Ishvara, o Criador. A pessoa liberada, que é chamada de Jiva Mukta, que vive no mundo da dualidade, não é afetada por ela, porque sabe que é uma superposição. Superposição, gente, lembrando, é como a transparência no projetor, é uma superposição, né? Então, o que é? Como que faz para projetar essa realidade? A gente superpõe a transparência na mesa, né, da projeção e cria essa superposição, tá? É parecido. Então, a pessoa liberada, que é um Jiva Mukta, que vive no mundo da dualidade, não é afetada por ela porque sabe que é uma superposição e que Ishvara e os gunas são os experienciadores. Esse entendimento é moksha, ou seja, esse entendimento liberta, tá? Liberdade ou liberdade para Jiva? Então, esse é o próximo passo. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que a gente acabou de falar? Então, vamos seguir por aqui. Dissemos que moksha é liberdade do Jiva e liberdade para o Jiva. A distinção entre esses três fatores existenciais cria uma compreensão no Jiva que o separa de sua subjetividade e lhe dá a visão objetiva de Shvara e de si mesmo. Quando ele diz aqui distinção entre esses três fatores existenciais, os três fatores existenciais são Brahma Satyam, Jagam Mithya, Jiva Brahmaiva Napara. Tá? Então, a gente tem que saber distinguir Brahma Satya de Jagam Mithya e saber que Jiva Brahmaiva Napara, ou seja, que o Jiva e Brahman são a mesma coisa. Ok? Ao mesmo tempo, deixa claro que não está sob controle de Ishvara, porque Ishvara, em seu papel como criador, não é real. Como algo que não é real realmente cria ou controla algo? Além disso, como mencionado, esse entendimento separa a consciência de Ishvara e Jiva, o criador e o criado, né? A criatura nesse caso. Ao fazê-lo, deixa claro que a sua consciência ordinária, que é a essência da sua identidade, é ilimitada. A descoberta de que o eu é consciência ilimitada é moksha, liberdade para o Jiva. De que forma esse entendimento acontece? Isso é o que todo mundo queria saber, né? Como que acontece esse entendimento? Jiva entende que não existe, a menos que se saiba que existe, e que o conhecimento de sua existência só é possível porque está ciente. Isso leva à conclusão de que é consciência. Um Jiva que sabe que a consciência ilimitada é chamado de Jiva Mukta, liberado enquanto vivo. Na realidade, um Jiva Mukta é apenas pura consciência, despojando de sua identificação com Ishvara e Jiva. A consciência não é viva, Jiva, nem é livre, Mukta, pois ambos implicam dualidade. Ilusão ilimitada. Porque existem dois princípios aparentemente diferentes na realidade: o eu e os objetos.
é possível confundir o eu com os objetos, tá? Esses dois princípios existem justamente para serem confundidos, porque isso faz parte desse game, tá? Do jogo. É maravilhoso, perfeito para nos enganar. A vida sansārica não é nada além de confundir o real e o aparente. Temos um termo técnico para isso, que é superposição mútua. Então, às vezes a gente fala, eu não quero ser um sansari, né? Eu já estou na condição de karma yogi, Deus me livre de ser sansari. O fato de você pensar nisso, você já está manifestando uma ilusão, né? Em primeiro lugar, de aversão, de não querer estar no lugar que você já esteve, que passou uma boa parte da vida. Mas a única coisa que vai te afastar dessa condição, né, desse samsara, é a capacidade de discriminar o real do aparente, né? Então, o sansárico não é o pecador, né? Aquele que merece de castigo porque não sabe, porque é ignorante. Não, o sansárico é apenas aquele que ainda se identifica com o mundo aparentemente real e faz superposição, ou seja, sobrepõe Satya em Mithya. Tenta encontrar em Mithya as respostas de Satya. Então, é basicamente esse o Sansari. Ele não tem capacidade discriminativa de saber, né, de compreender qual é a fonte que ele vai buscar de sabedoria, né? Onde está essa fonte? E muitas vezes ele busca em Mithya e através de projeções dos gunas, das energias, né? Junto com as suas vássanas, tá? A prática do conhecimento... só mais um detalhe aqui. Superposição mútua significa projetar Satya em Mithya e projetar Mithya em Satya, tá? Então, é mútuo. Dos dois lados a gente faz isso. Fica projetando errado, né? Satya em Mithya e Mithya em Satya, ok? A prática do conhecimento é discriminação. A discriminação anula a superposição. Como o eu não é conhecido, os corpos bruto, sutil e causal são assumidos como reais, ou seja, é a tal da identificação, né? Como a gente não conhece o nosso ser, a gente se identifica com o que tem para hoje aqui, mais fácil de identificar com os olhos físicos, né? Tomá-los como sendo o eu produz sofrimento, porque eles são apenas aparentemente reais. Você, consciência, está sempre presente e nunca muda. Os três corpos mudam. Eles não são eu. Eles devem ser negados até que a identificação com eles e o apego a eles sejam dissolvidos. Negação significa que eles são entendidos como sendo irreais. Então, negação não é aversão, tá, gente? É diferente. Às vezes a gente confunde, né, negação com aversão. É a compreensão de que não são reais. É a negação enquanto realidade, tá? Sabendo que eles são irreais, destrói sua identificação com eles. Se você se identifica com os corpos, não se identificará com o eu, porque Mithya não reflete Satya. Então, não adianta. Se você se apegar a Mithya, você vai enxergar apenas o vaso e não o barro, né? Você vai ser incapaz de identificar e enxergar o que está além do vaso, tá? Quando você não mais se identifica com eles, o não apego puro surge. O não apego não é meramente a convicção intelectual de que os estados, corpos e objetos são irreais. É uma sensação de ilimitabilidade. Você pode intelectualmente apreciar esse ensinamento, mas você precisa discriminar
até a ilimitabilidade, que está sempre presente. Moksha significa que você sabe que você é livre e você se experimenta livre. É muito possível saber que você está livre e ainda sentir-se limitado. A experiência da liberdade vem gradualmente, com os vasanas se exaurindo. Os vasanas, fazendo parênteses aqui, eles se exaurem à medida em que eu discrimino e deixo de retroalimentá-los. Tá? Eles vão perdendo força, se desnutrindo ao longo do caminho. Ok? Quando dizemos um sentido de ilimitabilidade, e até que a ilimitabilidade seja vivida, parece que estamos contradizendo a afirmação de que o eu não pode ser experimentado. Não pode ser experimentado como um objeto, mas é sempre experimentado como eu. A autorrealização é um pouco como o sono consciente, na medida em que o jiva experimenta a felicidade continuamente. Não é a felicidade que se opõe ao sofrimento, é a felicidade que observa o sofrimento e o gozo. É apenas um sentimento de satisfação que surge do conhecimento de que, enquanto sofrimento e gozo parecem me tocar, eles não me tocam. Se eu não pudesse me atualizar e experimentar minha ilimitabilidade como felicidade, eu não seria ilimitado. Queria abrir nesse momento para vocês comentarem o que entenderam até aqui, se deu para ficar claro para vocês sobre a ilimitabilidade. Quem quer falar alguma coisa a esse respeito? Thaís, Oi. Não ficou muito claro para mim se, na medida que eu nego, né, não tenho aversão, mas na medida que eu consigo negar, é uma consequência de eu dissipar os meus vasanas, né? Então, na medida que eu vou conseguindo negar o meu corpo, as questões do corpo físico, né? Há uma tendência de eu desapegar das vasanas, ou ela dissipar. Uhum. É isso. E isso, naturalmente, vai me aproximando de moksha. Por isso que é um processo de exercício. Exatamente, naturalmente. Isso, porque quando eu nego, eu não estou em aversão, né? Eu estou apenas entendendo ou rememorando o ser que eu sou. Uma vez que eu faço esse processo, eu deixo de me identificar com os meus vasanas. Então, fazendo um exemplo, né? Trazendo um exemplo. Quando a gente se depara com alguém que tem um vasana tão vinculativo, que é considerado para a gente, assim, clinicamente, uma dependência, né? Então, um dependente de remédio tarja preta. O que acontece? Dentro desse processo de dependência, ele não consegue discriminar. Geralmente, o dependente não consegue sequer perceber que é dependente, para começar. Né? Então, nesse estado, isso a gente pode falar também sobre substâncias, né, ilícitas, as drogas, né, mais popularmente falando. Quem é dependente dificilmente consegue ter discriminação para identificar que é dependente, primeira coisa. Então, esses seres, eles ainda não estão num estado discriminativo próximo do ideal, do funcional para assimilar o Vedanta. Né? Então, eles estão além, estão aquém, na verdade,
dessa condição de assimilação. Então, olhando nesse aspecto, lá no capítulo 4, que fala sobre qualificações, esse indivíduo está desqualificado para a investigação, porque ele sequer consegue perceber o quão vinculativo é esse Vassana que ele está submetido, né? Então, esse é um estágio de total ignorância. Uma vez que a gente consegue começar a discriminar isso, o que a gente faz? A gente tem, ainda assim, tem uma tendência de se identificar. E como que eu me identifico nesse caso? Eu me culpo, eu me cobro, eu me julgo, eu me reprovo, tá? Então, eu estou, por exemplo, fazendo um consumo recorrente de produtos industrializados ou de glúten. Eu sei que isso não me faz bem. Aí, toda vez que eu como, eu sofro duas vezes. Primeiro, com o meu organismo, que vai lutar contra aquilo, e segundo, com a minha mente, que vai rechaçar aquela atitude. Então, nesse caso específico da mente, o que vai acontecer? No momento que eu me reprovo, que eu me julgo, eu estou me identificando com esse Vassana. Eu estou entendendo que esse Vassana me define como ser. Isso é ignorância. E isso me coloca num estado de sofrimento que é próprio do samsara, né? Aí o que acontece? Quando eu continuo meu processo investigativo e vou me dando conta de que eu sou ilimitado, quando aparecem essas manifestações de Mithya, né, no meu corpo sutil e no meu corpo denso, eu observo essas manifestações sem apego e nem aversão. Eu não me identifico mais com aquilo. Eu vejo aquilo acontecendo, mas ao mesmo tempo eu estou negando. Mas eu não estou negando no sentido aversivo. Eu estou negando que aquilo seja capaz de definir quem eu sou. A partir disso, o significado desse Vassana é modificado para mim, para minha consciência. E mesmo que ele reapareça, que a tendência é essa, eu não vou mais dar a importância que eu dava para ele. Então, o Vassana é aquilo que você tem o significado que você dá. Um Vassana é só um Vassana, porque ele precisa existir, ele é componente desse processo, dessa matrix de projeção de Shwara. É componente aqui nessa experiência, né, da Terra, de Ágata, é uma condição você ter Vassana, porque são esses Vassanas que que serão seus desafios ao longo dessa jornada da experiência, né? Então, é uma condição. Uma vez que você consegue entender que é só uma aparência, né? Que é só uma realidade aparente refletida que está se apresentando para ser desvendada, você deixa de ter essa identificação do corpo sutil com essa manifestação, com esse Vassana, né? E aí você vai se despojando dessa identificação e esse Vassana vai naturalmente se enfraquecendo, até que em algum momento ele se recolhe para o corpo causal, ou seja, ele não se manifesta mais no consciente, no corpo sutil, tá? Ele vai voltar para o estado inconsciente. Isso Não dá. Isso tudo sempre num processo investigativo, para que a gente não faça de conta de que eu não estou ligando para o Vassana, e na verdade ele tá lá, né? Exatamente, porque se você continua repetindo, né, também de uma forma totalmente despretensiosa, você também vai continuar no estado samsárico, mesmo que você tenha consciência disso, você tem que entender que isso não te representa a ponto de você não precisar repetir essa experiência vinculada a esse Vassana, né?
Então, o desapego só acontece quando você consegue ter uma discriminação real sobre isso. Caso contrário, você vai continuar apegado disfarçadamente, né? Então, tô vendo esse Vassana manifestar aqui, mas vou dar de louco, vou fingir que não vejo, não. Não é sobre isso, né? É sobre discriminar, é sobre enxergar, falar, bonitinho, você tá aí de novo? Deixa eu te ver melhor, porque talvez eu não tenha enxergado alguma parte aí de você para te desvendar por completo, né? Então, é essa relação que a gente merece desenvolver com os Vassanas. Isso só é possível quando a gente se despoja tanto do apego quanto da aversão, porque ambos são igualmente desafiadores. Às vezes a gente acha que é a sombra, né, que deixa a gente no estado de negação, mas não é não. Aquilo que está à luz do nosso conhecimento tem tanto poder de negação e de apego quanto a sombra tem de aversão. É igual essa força, né? Então a gente usa o mesmo tanto de energia para continuar apegado àquilo que aparentemente é bom, do que o que a gente utiliza de energia para ser aversivo com o que aparentemente não é bom. Entende? Então, a dualidade, ela se manifesta de uma forma perfeitamente equilibrada, de modo que a gente utilize a mesma proporção de energia para manifestar as duas coisas, os dois polos. E é por isso que a gente tem que olhar com esses dois lados, né, da moeda em equilíbrio, em igual proporção. E é isso, quando você deixa de se identificar e deixa de ter aversão, você naturalmente vai deixando de retroalimentar isso, porque isso não faz mais parte de você. Não é real. Então, imagina o seguinte, que você estava seguindo uma religião, por exemplo, uma religião protestante. Aí, quando você resolveu assinar Netflix, aí você começa a assistir vários programas, várias séries, vários filmes que só falam sobre a manifestação do protestantismo. Você quer entender a história do protestantismo, o cristianismo em manifestação e tal. Aí, de repente, você, no meio disso tudo, se converte para o budismo. Aí, você fica uns dias aí sem visitar o seu Netflix. Quando você volta para lá, você vê lá, sugestões para você. Tudo sobre protestantismo, cristianismo, porque, né, aquela programação daquele sistema já fez isso para você. Né, já pensou por você, o cara tá protestante, então vamos jorrar energia aqui para ele ficar horas e horas sabendo tudo que a gente tem sobre o protestantismo. Só que daí você virou budista. Aí você olha e fala, cara, isso não me representa. O que eu vou fazer com tudo isso, com essas sugestões, né? Deixa eu dar uma olhada no histórico. Aí você vai no histórico, você só viu aquilo. Aí você não se identifica mais em nada sobre aquilo. O que você faz? Você começa uma nova busca. Ou seja, você descarta aquelas memórias que estão ali para começar uma nova busca, certo? E aí, fazendo uma analogia, né, usando isso como uma analogia, o que é essa nova busca? É a quarta busca. É a busca da liberação das buscas. Entende? Só que essa quarta busca só é real quando você, de fato, não se identifica mais com aquilo que estava sendo buscado antes. Né? Então, é da mesma maneira que a gente olha esses Vassanas. A gente entra lá na nossa programação, no nosso Netflix do Jiva, né? E fala, nossa, olha só o que estava aparecendo por aqui frequentemente, que doideira, né? Isso não me representa mais. Então, quando você olha para esse Vassana e entende que ele não te representa mais, você vai atuar no corpo causal,
né? Você vai atuar na causa, você não vai mais atuar na consequência, na forma que ele se manifesta no seu corpo sutil. Aí o que que acontece? Ele se recolhe de volta para o corpo causal, de onde ele surgiu, entendeu? Então, só que isso tudo é natural. É tão natural quanto esse processo que eu te contei do Netflix, que de algum modo você já viveu aí, de uma forma análoga, né? Você já viveu coisas na sua vida, né? Ah, é quando a gente termina com o namorado, né? Hoje em dia é um trampo terminar com o namorado com rede social, que você tem que entrar lá e apagar todas as fotos, né? Nossa, meu Deus do céu, olha só, aqui eu citei o fulano, aqui eu citei a ciclana, e apareceu, tem uma foto aqui que se a Beltrana ver, ela vai achar que ainda tem alguma coisa, né? Que tem isso também, né? Que a gente sai stalkeando a rede social do outro. Ah, então deixa tirar esses rastros aqui, que isso não me representa mais, né? É a mesma coisa dos vassanas, né? Quando a gente se dá conta, olha e fala, nossa, o que essa foto está fazendo aqui se não me representa mais em nada isso? Outro dia, não sei quem que me falou que entrou no próprio Instagram e começou a deletar, acho que foi a Tati. A Tati está aqui? Tá, Cadê ela? Deixa eu lá embaixo. ver se eu tenho... Fui Ah, tá eu, tá? aparecendo uma figurinha aqui. Foi você, Tati, que falou que deletou um monte de foto do Insta que não te representava mais em essência, né? Eu deletei, eu tinha mais de 200, 300 fotos, eu tô com 60 agora, assim, e mesmo assim, todo dia eu olho e falo, meu Deus, preciso excluir mais um monte de coisa. É isso, né? Então, aquela Tati que estava vinculada a esse conjunto de vassanas que estavam aparecendo, era um produto, né? Que aparecia nas redes sociais, onde nem ela mesma mais se reconhecia quando via. É doido isso, mas é real, é o que acontece com a gente, né? Tem muitas facetas desse Jiva aqui, que está manifestado como Thaís, que eu olho de coisas assim muito recentes. E eu não reconheço mais, sabe? Eu falo, caramba, cara, sei lá o que aconteceu aí. Olha o que aconteceu nesses últimos tempos, né? Que incrível, é incrível. E demanda essa coragem do desapego também, né? Deletar 200 fotos exige coragem, porque é uma parte de você ali que ficou a serviço, né, da manifestação de mídia e tal, que deixa de ser, que deixa de fazer sentido. Então é sobre isso, Cris, basicamente. E é um processo absolutamente natural, orgânico, tá? Então não adianta a gente querer forçar também essa natureza, porque se você força um desapego, ele se torna o quê? Aversão. Tá? Então, desapego forçado não é desapego, é aversão. E passa pela compreensão, né? E a discriminação daquilo que você está sentindo. É interessante que é quase um processo de retroalimentação. Eu preciso ter... É uma alimentação, é Ah, um não. processo. Eu costumo dizer assim que no relacionamento, né, a gente o relacionamento ele só está terminado realmente quando o outro se torna neutro para a gente, né? Porque o contrário de apego é aversão. Se eu termino um relacionamento e não posso nem ouvir mais falar o nome da pessoa, é porque eu ainda estou me relacionando com aquela pessoa em um grau, só diferente daquilo que era antes, né? Então eu estou numa outra polaridade, mas essa relação continua atuando, acontecendo, né? Então o relacionamento só se finda de verdade quando aquele outro passa a não ter um significado no meu campo, nem de apego, nem de aversão, né? E é a mesma coisa com os vasanas. A gente se relaciona com eles, né? Então, eles só perdem força de verdade quando eles perdem significado no nosso campo, na nossa experiência, tá? Enquanto a gente estiver em apego ou aversão, eles vão continuar presentes e sendo retroalimentados. Ok. Ok? Alguém mais quer trazer alguma coisa?
Se eu terminar meu relacionamento com a Paty, eu peço para ela pagar minhas fotos. Mas não conta para ela. Não Como vou se deixar. muita. E aí? Eu ponho um emoji. Põe uma carinha assim, bem neutra em cima da carinha dele para mostrar que acabou de vez mesmo, que é sem apego nem aversão. Eu tenho apego a ela. Eu na minha na experiências que eu fui tendo, essa coisa de aversão e apego, tudo aquilo que eu tinha muito mais aversão, aquilo veio tudo para mim, eu vivenciei tudo. Tudo eu achava até muito engraçado, eu falava, meu, mas eu não falei que eu não gostava, eu não queria fazer isso, e eu tava fazendo. Tipo, pra você falar assim, meu, você tem que entender que você vai passar por isso, você vai acontecer com você. Não tem pra onde você correr. E quanto mais eu não queria, mais acontecia. Aí eu comecei a aceitar. Aí eu comecei só a agradecer. Aí vinha, você não gosta disso? Quem falou que eu não gosto? Me dá aqui. Não como isso? Quem falou que eu não como? Me dá aqui que eu vou comer agora. A partir de hoje eu como. Aí eu comia e falava, mas... comi, mas hoje não me interessa mais. Aí passa, tipo, parecia que fazia assim, ó, pluf, sumia. Foi muito engraçado, até relacionamentos, tipo, de falar assim, eu não quero uma pessoa desse jeito. E a pessoa veio igualzinho do que eu falei que eu não queria. E eu tive que conviver com a pessoa por um tempo, e tipo assim, e gostei até de ter vivenciado aquilo com a pessoa que eu não queria. Então isso para mim foi muito incrível. E depois agora do Vedanta, que isso foi trazendo sentido a essas coisas que foram acontecendo. É Olha isso. que incrível, Pilates. A gente... Ishvara é muito genial, né? É muito perfeito nessas manifestações. E é exatamente isso, cara. Quando você se vê, né, obrigado a se relacionar com algo que você está até a vida toda foi aversivo, você está tendo ali uma oportunidade de ressignificação, né? E aí a gente continua na versão até cansar, porque essa versão coloca a gente num estado de esgotamento físico, porque é a mesma energia que você coloca para algo que você está apegado, você coloca para a aversão, né? E aí, é aquela história, né? Deus me livre, mas quem me dera, porque se eu viver isso, eu tenho oportunidade de resolver, né? De ressignificar. Então, é menos Deus me livre, né, que a gente tem que ter no dia a dia. E mais quem me dera, porque a gente só tem que vivenciar, esgotar isso, né? Esgotar essas coisas que ficam esperando ali na fila mesmo, né? Da experiência como uma demanda reprimida. Enquanto você está negando, você está gerando demanda reprimida. Aquilo lá vai ficar só engavetado, esperando o momento certo de vir à tona, né? Porque você está forçando para debaixo do tapete, você está prendendo no corpo causal, e a hora que a gente menos espera se manifesta no corpo sutil. Então, quanto mais aversivo a gente estiver, mais impactante vai ser aquela experiência, né? Então, é muito incrível que as coisas aconteçam dessa maneira. É perfeito. E que bom, né, que a gente tem a oportunidade de identificar isso, esses padrões, e aí a hora que a gente identifica, dissolve simplesmente, deixa de existir, né? Mas alguém tem algo... Eu vou falar. Eu Conta, acho Nath. que essas coisas assim, né, dos apegos e da aversão, principalmente, tem muito a ver com a sutil arte de apertar o botão do foda-se. Desculpa a palavra. Mas, porque na verdade, é justamente isso, e foi assim que funcionou para mim, né? Porque eu realmente tinha muito apego, e na mesma proporção eu tinha muitas aversões também. E a maioria delas, ela era relacionada a pessoas, né? A atitude. E quando eu parei de me importar, na verdade, que aí eu me dei conta, falei, nossa, eu sempre me incomodo com isso, ou tipo, nossa, isso me irrita profundamente, mas assim, não tem um motivo real, é só eu me irritando mesmo por ter aversão àquilo.
E aí eu fui começando a usar as situações para me aprimorar. E quando elas vinham, eu falava, ah, é o campo. E aí, de repente, parou de me incomodar. Não que parou de acontecer, porque as coisas vão estar sempre aí, né? O campo de Aham. Fara, ele é o que é, do jeito que tem que ser, na hora que tem que ser e como ele quiser. Isso é uma coisa que a gente não tem controle, né? Então, quando eu pressiono o botão vermelho, não preciso citar aqui de novo aquele nome delicado que eu falei, ele me ajuda a lembrar de que verdade, está tudo certo, eu não vou me importar demais com isso, sabe? Tem tudo a ver com aquilo que você falou no começo, o tamanho do tom da importância que a gente dá para as coisas, tanto que eu me importo com aquilo. E geralmente essa importância é porque é por conta das vássanas, né? E por conta de a gente esquecer quem realmente somos, né? O quanto a gente é completo, o quanto a gente não precisa de nada, e que isso aqui é só isso aqui, ao mesmo tempo que é tudo isso, assim, sabe? Então hoje eu não dou tanta importância para nada aqui nesse campo, como eu dou importância, sabe? Mas com muito equilíbrio, assim, tipo, é legal, é lindo, a vida é maravilhosa, essa criação é incrível, os divinhos são incríveis, toda essa experiência aqui é maravilhosa, senão eu não tinha vindo para cá, né? Mas é só isso também, filho. E vida que segue. Não tem nada demais. É só isso também, é verdade. É incrível o quanto isso é real e facilita a vida, né? Uma vez que a gente consegue exercer mesmo esse desapego. Alguém mais quer trazer alguma coisa, gente? Bom, então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as 5 bainhas, que também é um tema muito citado no universo investigativo do Vedanta, que é a gente entender um pouco dessas ordens de manifestação dos nossos corpos, né? Desde o Anamaya Kosha, que é essa coisa física que se manifesta densa, até o Ananda Maya Kosha, que é a última expressão do nosso ser mais sutil. Então, a gente vai falar com mais detalhes sobre isso tudo, né? E se vocês quiserem reler o capítulo, já se adiantarem sobre isso, ouvirem, né, o áudio, eu recomendo, porque é um tema que vai acompanhar a gente também até o final dessa incursão aqui na ciência da iluminação. E para que a gente consiga entender a nossa relação com essas diferentes ordens de realidade, é muito importante que a gente compreenda essas 5 barrinhas. 5 barrinhas não, 5 bainhas, tá bom? Os 5 corpos, ok? Gratidão a vocês mais uma vez. E se alguém tiver mais alguma coisa para trazer de complemento, é bem legal a gente fazer partilha do Mana na gente, lá no nosso grupo, tá? Se vocês, conforme vocês vão percebendo, questões do cotidiano, assim, exercitem a universalização disso, porque isso auxilia a humana dos outros investigadores que estão com a gente nessa busca, né? E encoraja essa discriminação. Então, eu vejo aqui claramente nessas oportunidades, né, que o Humana está acontecendo aí para cada um de vocês, e para alguns também está acontecendo de uma maneira mais velada. Então, às vezes, quando a gente faz a partilha dessas identificações, o outro também passa a perceber isso, recorrendo no dia a dia, né? Então, vamos movimentar essa energia aí para universalizar, né, essa busca para todo mundo, tá bom? Gratidão mais uma vez. Então, manifestando que somos plenos e completos, a gente encerra. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Muita gratidão, ótima noite para nós e até o próximo encontro. As 5 bainhas.
Gratidão. pessoal. Obrigada. Ótima noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.